Unidade cristã. Tem gente querendo fazer todas as religiões numa só. Claro que esse tema não ia passar batido. Robert teria, sim, que ah, fazer uma reflexão com toda a experiência que ele tem como religioso, que foi. Então, ele vai responder, porque os antigos companheiros dele, encarnados, perguntavam, curiosos, isto vai acontecer? Então, eu vou ler e vamos ver, seguir o fio de raciocínio que ele usa, mas o capítulo ela é longo, eu tirei só algumas frases para a gente, sabe, dar uma corrida pelo tema, tá bom? Vamos então à leitura. Resumida. Religiosamente, a Terra tem uma visão triste para nós do mundo espiritual, que podemos ver o que está acontecendo por lá. A cristandade toda está dividida e eu pertenci, eu, Robert, a duas denominações e na segunda eu fui ordenado padre e aí ele foi crescendo dentro da religião organizada ortodoxa. Antes disso, eu atravessei a usual, a comum busca espiritual e eu vi que eu estava profundamente insatisfeito com as coisas como elas eram, porque só foi quando eu cheguei aqui no mundo espiritual é que eu vi que eu me perturbei desnecessariamente. Nenhuma das duas que eu pertenci, porque ele foi também da igreja anglicana, ou seja, protestante da Inglaterra. Prestei meus serviços lá como pastor, depois fui ministro, e eu achei que eu já tinha a posse da verdade que eu buscava. Veja só. Então, o que aconteceu? Prova. A prova que as pessoas pedem quando se declara que o mundo espiritual existe. Prova. E que nós, seus habitantes, podemos visitar a Terra e falar com os nossos amigos de lá. Prova desse tipo não tinha. Não tínhamos prova. Então, eu assumi a atitude de superioridade espiritual. Quando eu cheguei, é comum, é comum. Ele dizia assim: é comum dentro da religião que dentro do corpo religioso a gente tivesse esta atitude e uma intolerância, uma presunção, sou eu que sei. Costumava-se ouvir muita conversa a respeito da unidade cristã, e mesmo quando eu cheguei no plano espiritual, eu senti que toda a teia de teologia que tinha emaranhado na minha cabeça estava caindo por terra, porque a luz da real, da absoluta verdade acendeu na minha frente, dentro de mim. Quando eu encontrei o meu pai desencarnado aqui no mundo espiritual, o nome dele era Edward White Benson, ele foi o primeiro arcebispo de Canterbury. Ele não foi pequeno dentro da igreja protestante. Depois do desencarne dele, eu me encontrei, e o local é onde a verdade sofre por todos os lados. Então, nossa, o que eu falei não era verdade. Nossa, isso não era verdade. Então, eles sentaram juntos e ficamos entretidos para retomar várias conversas e relembrar o tempo, os esforços, a paciência que a gente usava para discutir reivindicações da própria igreja, que agora eles sabem que não daria em nada. Estamos, eu e meu pai, agora, espiritualmente unidos na verdade suprema, muito além das dúvidas, das disputas e das especulações da religião.
Que todas ou a maioria das religiões da Terra tem um grãozinho da verdade nelas, mesmo que seja pequenininho, que é o que eles falam. É uma afirmação que tem em si um grãozinho de verdade também, porque somar os grãos não vai dar um prato cheio. A verdade, eles dizem, não pode ser confiada a um só corpo religioso apenas. Mas é um erro dizer que todas as religiões têm uma fração dela e que, quando forem combinadas, vão perfazer um total perfeito que acontece no céu. No céu? Não haveria controvérsias religiosas no tal do céu, porque lá estaremos na presença de todas as religiões da terra e a verdade é única finalmente. Como teoria, está tudo muito bem, mas como um fato, isto está errado. Por possuir aquela verdadezinha que eles próprios dizem que cada religião tem, eu sou obrigada a me submeter a uma carga de erros espirituais que vem acompanhando? Por possuir aquela verdadezinha, a gente acaba entrando em caminhos errados. A história e os historiadores parecem declarar que a igreja sempre teve problemas com as heresias. Heresias são aquelas teorias, as ideias que hereges negam ou contrariam aquela doutrina estabelecida e, portanto, muita gente desencarnou por ser declarado herege, atacados, queimados, enforcados, torturados. Então, eu vou repetir. Os historiadores declaram que a igreja sempre teve problemas com os hereges e as heresias. E os seus membros insatisfeitos foram saindo para fundar suas próprias religiões. Como é o caso do protestantismo, por exemplo, Lutero não concordava, fundou o protestantismo. Cismas, que é quebra, e heresias sempre existiram, mas não poderia ser distinguida uma igreja transmitida sem questionamento por seu fundador? Será que não dá para aparecer uma que todo mundo concorde? É de fato, né? Mas enfim. A igreja a qual eu pertenci antes sempre ostentou que não ditava cânones rígidos de crença de jeito nenhum, mas permitia que as pessoas exercitassem o seu julgamento particular, até que a liberdade se tornou livre demais. Oh, oh, vocês estão com liberdade irrestrita. E começaram a acender fogueiras, os hereges foram queimados, se tornaram mártires pela fé. Como nosso visitante de um outro planeta veria esse problema como este? Se viesse alguém de fora, um ET, olhando este quadro, o que ele diria? Que sentimentos ele teria? A decadência está se estabelecendo, sim. A igreja acusa aos laicos, são aqueles que não pertencem ao clero, de degeneração até virarem pagãos. Vocês se degeneraram e vão acabar virando pagãos. Por que vocês abandonaram Deus? Vocês estão faltando na congregação e agora ficam adorando o materialismo. Isso é um argumento que eles usam. Outra coisa, Deus requer ou pede, é uma pergunta, que alguém empurre para adorá-lo? Alguém precisa ser coagido para adorar a Deus? Examine as próprias orações por si mesmo, pegue todas elas. Ele não fala mais nada. Faça você essa pesquisa. O Deus a quem ofertam a adoração de cada um
tem que ser gratificado com muita homenagem. Que proveito Deus tiraria, ou que prazer ele poderia retirar de tanto exagero na adulação, para que se considere que o pedido rogado seja garantido. Ele está falando de um livro que traz várias orações e todas elas falam que Deus é isso, Deus é aquilo. Lá no final ele fala um pedido. A ocorrência da guerra. Não se esqueçam que está no final da guerra nesse livro e o próximo já é pós-guerra. A presença da guerra é na vida de uma pessoa muito puxado. Usualmente, o povo escutava os outros falando que isto é a ira de Deus. Tantos milhares de inocentes sofrendo porque Deus ficou irado. A verdadeira justiça, portanto, não parece fazer parte do caráter, da deidade, das qualidades de Deus, e nem pode haver evidência de uma estrita justiça, onde se implora tanta misericórdia, mas tanta misericórdia, e com tanta frequência, que aí a gente para pensar, mas puxa vida, eu estou sempre pedindo misericórdia, que Deus é esse, irado mesmo, bravo, castigador, ou sou eu que estou tão pecador assim, que estou com a esperança de receber tanta misericórdia assim? Ele fica assim, mas por que tanto pedido de misericórdia? Aí ele vai para o mundo espiritual com outros olhos, ele começa a rever tudo como se estivesse de fora e não tivesse pertencido. Então, o clamor pela unidade cristã. Ele fala, suponha que tenha acontecido. Pronto, só tem uma religião cristã. E agora? E agora? A igreja pode prever a ocorrência da, da mais horrorosa coisa que foi uma guerra? Teria como a igreja futura, reunida, prever que vindo uma guerra? A igreja não aprova pela implicação ou por suas ações a guerra? Aprova. Não sei se vocês leram nos livros de história ou se viram nos noticiários, quando saíam barcos ou batalhões armados, o padre subia no lugar alto jogando água benção, Deus abençoe vocês que estão indo matar. Então, esse questionamento ele faz. Então, os ministros das igrejas abençoam com cerimônias até os implementos de guerra, canhões, tanques. Mas o que é a verdade que nós conhecemos no mundo espiritual? O mundo espiritual é um lugar onde todos os problemas religiosos precisam ser resolvidos. Isto é uma conjectura correta. Vamos resolver aqui o que eu não entendi lá. Então, a pergunta de novo, como é que vai haver uma unidade da cristandade? Como chegaremos nela? E ele fala, só tem um caminho para haver uma só religião. A igreja era presumidamente una e as pessoas é que começaram a pensar diferentemente. No mundo espiritual, nós podemos pensar o que queremos. Lá é assim, todos têm liberdade e o arbítrio. Só que nossos pensamentos são regulados, nossos pensamentos são influenciados pelos nossos conhecimentos. O que significa, se eu desconheço alguma coisa e pensei errado, eu não posso ser julgado como culpado. Vou ser chamada para conhecer qual é o lado certo desse assunto. Então,
A unidade religiosa deve ser baseada no conhecimento dos fatos. E a unidade religiosa pode acontecer de nunca chegar na base do que todos os homens pensam, apesar que é semelhante, todos os homens pensam alguma coisa semelhante, mas tem muita diferença por aí. Então, a unidade religiosa precisa ser baseada no conhecimento dos fatos do mundo espiritual, o mais completo possível que se possa atingir. Do mundo espiritual. A unidade religiosa sobre a verdade espiritual. Por que ele fala isso? Porque para o mundo espiritual vão e se misturam todas as religiões. Aqui tem bairro disso, cidade aquilo, aquele país é de uma religião, aquela país é outra, e tem religião misturada, vai lá e mata, porque eu quero uma religião só. Isso está por aqui, no mundo espiritual não tem isso. É a única unidade que poderá perdurar para sempre. Não há disputas lá sobre qual é a verdade, absoluta verdade, verificada e provada como sendo ela. Lá não tem disputa, porque a verdade está exposta, ou é ou não é. E tudo muito aberto, não tem nada escondido. A verdade religiosa ofertada pelas religiões, pela ortodoxia que ele fala em nome dela, muito frequentemente, nada mais é do que a opinião daquela igreja. Só a opinião. Não há onde estar o fato baseado. A unidade baseada em opiniões não pode durar, não vai durar. A unidade baseada em leis naturais e espirituais, que são eternas, esta verdade vai perdurar, ficará para sempre. A verdade fala por si mesma. A sua voz é clara e forte e não pode ser contestada. Chegará o tempo em que a verdade estará difundida pela terra inteirinha. Jesus não teve o menor interesse de fundar alguma igreja. A vida dele foi pública, caminhando por cidades, locais, sem igreja nenhuma. Ele veio para dar ensinamentos simples para as pessoas simples, sem linguajar rebuscado, mostrando a todos eles o Pai de todo amor. Ele contou a todos quem ele encontrou que os dons, que as mediunidades que ele tinha e demonstrava, provava, de curar doentes, de falar sobre as verdades espirituais, estes dons não eram dons místicos nem mágicos, nem eram operados pelos poderes do demônio. São dons naturais que eles mesmos poderiam desenvolver e usar a serviço dos seus irmãos, se seguissem o caminho certo. Se imitassem os métodos dele, Jesus, todos teriam algo sólido sobre o que construir sua unidade cristã. Porque foi falado os vários tipos de dons, a um terá o dom da palavra, o dom da cura, vidência, clarividência, incorporar, ouvir. Aí dá para provar e dá para escutar do outro lado. O fundador da cristandade, Jesus, tinha mais a falar aos seus ouvintes sobre o bem-estar da alma depois da morte do corpo físico. Ele tinha muito mais a falar do que as igrejas de hoje contam sobre o outro lado. Quase nada.
É costumeiro os ministros voltarem suas mentes ao passado, pensativos, naqueles dias de unidade religiosa que eles chamam os ministros das igrejas. Eles chamam aquela fase em que Jesus estava pleno, falando a todos, curando, e depois veio o derrame de dons, e os apóstolos saíram, aquilo é chamado a idade da fé. Fé? Ainda dá para usar essa palavra fé? Deixe que esses ministros voltem suas mentes para outra direção. Agora a chamada é: voltem-se para a idade do fato alcançado, garantido, aprovado e provado ser real. Deixando todas as suas especulações teológicas de lado, porque tem muita, para basearem a unidade real sobre a verdade espiritual, porque a verdade é muito poderosa e ela vai prevalecer. O vídeo das aulas 107 tem todo um levantamento de textos que falam sobre isso. Então, vou repetir a última frase. É melhor deixar todas as especulações teológicas de lado. Deixa de lado para basear a unidade real. Todas as teorias em cima da verdade espiritual, porque é eterna. A verdade é poderosa. Ela vai prevalecer. Até a próxima.